Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 14 de maio, e o Link Espírito Santo está começando. E você vai ver em destaque na nossa edição de hoje. Espírito Santo bate novo recorde em número de casos da Covid-19. 412 pessoas testaram positivo para a doença nas últimas 24 horas. Governo do estado compra leitos de UTIs de hospitais particulares para pacientes com o novo coronavírus. Pacientes com problemas cardiovasculares lideram o ranking de mortes da Covid-19 no estado. Em Linhares, pessoas que se curaram da doença agora sofrem com preconceito. Em Cariacica, carro que tinha sido apreendido pela PRF tem quase todas as peças furtadas. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quinta-feira. Tudo isso a partir de agora. O Link Espírito Santo já está no ar. A gente abre o link desta quinta-feira atualizando os números do novo coronavírus aqui no estado. Nas últimas 24 horas foram confirmados mais de 400 novos casos da doença. 16 mortes foram registradas. O Álvaro Guareschi está aqui no estúdio para trazer um panorama mais detalhado para a gente sobre os dados de hoje. Boa noite para você, Álvaro. E aí, Fabiano, boa noite, Adriana, boa noite pessoal Álvaro. Que está em casa. Pois é, já virou rotina a gente falar que estamos batendo recorde, né? Infelizmente. De novos casos, infelizmente. Vamos dar uma olhada então. Ontem eram 5.401 casos de Covid-19 confirmados aqui no estado. Hoje são 5.813 casos confirmados, um total aí em 24 horas de 412 confirmações, tá? Nas últimas 24 horas. Não quer dizer que 412 pessoas tiveram a Covid-19 ontem. Quer dizer que de ontem para hoje, independente da data em que foi colhida a amostra, 412 pessoas foram diagnosticadas pelo LACEN com Covid-19. Vamos acompanhar agora aqui no gráfico, a gente vai olhar então como está espalhada essa doença aqui no estado, né? Vila Velha aparecendo na frente, 1.257 confirmações, na Serra 1.157 casos confirmados e olha só o que chama a atenção aqui na Serra, a letalidade 6,48%. Vitória, 1.036 casos, depois Cariacica com 798, Viana, Guarapari e Colatina. Dá uma olhada também aqui no nosso gráfico por bairros, Jardim Camburi na frente, 170 casos, depois Praia da Costa com 163 e Itapuã com 113 casos confirmados. Pessoas com problema cardíaco são... Vou voltar para o gráfico anterior, isso. 1.023 casos de pessoas com doença cardíaca, um número também que chama muita atenção, 2.286 curados da doença. Vamos acompanhar agora o painel de letalidade, de óbitos. Foram 16 em 24 horas. Ontem foi o recorde, né? Hoje diminuiu em relação ao dia anterior, mas a gente já acumula, desde o começo da pandemia, 249 mortes confirmadas. E aqui eu preciso lembrar a vocês que quando a gente fala 16 mortes em 24 horas, não quer dizer que morreram ontem 16 pessoas. É importante a gente deixar isso claro. Quer dizer que uma morte que estava sendo investigada, independente de quando ela aconteceu, foi confirmada ontem pelo Laboratório Central. E agora a gente vai ver aqui no gráfico como é que essas mortes elas são computadas. Olha, elas são na data em que foi realizada a coleta do material para o exame. Então a gente vê aqui, ó, que no dia 26 de abril teve o maior número de mortes confirmadas em um dia, teve 12 mortes. E também no dia 23 de abril, também 12 mortes confirmadas. Você pode ver aí no gráfico com barras lá no site do governo do estado. Tem o painel e você consegue ver mais detalhado, abrir maior aí para poder enxergar aonde, quando foram essas mortes. Só lembrando, né, Álvaro, que essa semana o secretário de Saúde, ele disse em entrevista coletiva que outras 28 mortes ainda estavam em investigação aqui no estado, então o número de mortes pode ser muito maior. Isso explica esse número de 16 mortes. Não quer dizer que 16 pessoas morreram de ontem para hoje por Covid. Quer dizer que 16 mortes por Covid foram confirmadas nas últimas 24 horas. Aqui no finalzinho do gráfico, o último lançamento aqui foi no dia 12 de maio, né? Anteontem, e aí tiveram 2 mortes até agora, no dia 12 de maio, até o momento tiveram 2 mortes. Não quer dizer que só 2 pessoas morreram nesse dia, que depois esse número não possa ser atualizado. Sim. Serra ainda concentra o maior número de mortes,
75, depois Vitória com 49, Vila Velha 42, 34 em Cariacica, seguido de Fundão, Afonso Cláudio e Aracruz, Jardim Camburi ainda na frente, 10 óbitos, depois Vila Nova de Colares na Serra com 6, o centro de Fundão com 5, lembrando que um desses óbitos em Fundão foi confirmado que é o de uma gestante, a gente falou aqui ontem. Sobre isso ontem. Esse óbito foi confirmado então, ela estava no terceiro trimestre de gestação e foi lá em Fundão esse óbito de uma gestante. A boa notícia, Álvaro, é que os médicos conseguiram salvar o bebê. Infelizmente, a mãe não resistiu, mas os médicos conseguiram salvar o bebê. A criança conseguiu se livrar aí dessa doença, né? Vamos continuar então agora com o isolamento social. 47,3% é a média do Espírito Santo em isolamento social. Águia Branca, cidade no noroeste do estado, tem 70% de isolamento social, significa que é a cidade que mais cumpre o isolamento. Porém, hoje foi confirmado o primeiro caso da doença lá no município. Depois, Bom Jesus do Norte, que tem 40,01% de isolamento social, é a cidade que menos cumpre o isolamento social aqui no estado. Já tem um número, apesar das duas cidades terem a mesma porcentagem de população, terem muito próximos em número de habitantes, Bom Jesus do Norte já registra números maiores do que Águia Branca em relação ao número de casos confirmados. Na Grande Vitória, 46,76% da população está cumprindo o isolamento social. A cidade que mais cumpre é Fundão, com 54,4%. E depois Cariacica é a que menos cumpre, com 43,4% de isolamento social. Sempre lembrando, o ideal é 55%. Vamos continuar? Agora, o número de leitos ocupados aqui no estado. 72,86% das UTIs estão ocupadas aqui no estado. Nas enfermarias, 48,55%. No geral, somando enfermarias e UTIs, o estado tem 788 leitos. Desse total, 482 leitos estão ocupados, o que significa que aqui no estado do Espírito Santo, hoje, 61,17% dos leitos estão ocupados. Número de testes, 156.760 testes de PCR e 28.060 testes rápidos. Lembrando que nessa semana começou o inquérito sorológico, então a partir de agora a gente vai acompanhar como vão ser a evolução dos exames aqui no estado. Por hoje é isso. Uma boa noite para todo mundo. Volto amanhã. Obrigada, Álvaro. Boa noite. Até amanhã. E agora é hora de abrir o nosso canal de interatividade aqui no Link Espírito Santo. Você pode participar mandando o seu comentário sobre qualquer assunto do jornal de hoje, ou mesmo sugerir uma pauta para a nossa equipe de reportagem. Não esqueça de colocar o seu nome e a cidade de onde está falando. Anote aí o nosso WhatsApp. O número é 27 999 27 6943. Repetindo, 27 999 27 6943. Se você preferir, você também pode escanear o QR Code, esse código quadradinho que aparece aí no canto do seu vídeo. Aí é só você mandar a sua mensagem, automaticamente seu comentário chega aqui pra gente e eu e o Fabiano aguardamos a sua mensagem para ler ainda hoje a sua participação ao vivo aqui no jornal. Bom, e com o crescimento dos casos do novo coronavírus, o governo traçou como uma das estratégias para aumentar o número de UTIs, comprar leitos na rede privada. O estado também quer aumentar a quantidade de enfermarias. Em Vila Velha, um hospital já reservou parte das vagas para o atendimento público. A Secretaria de Saúde trabalha com a previsão de que o pico da Covid-19 ocorra ainda neste mês de maio. Nesta semana, o secretário estadual de Saúde falou sobre a expectativa de aumento dos casos. Esse crescimento da curva com o número de casos ativos, nós temos acompanhado ele diariamente e ele ainda aponta que, retrospectivamente, os casos ativos estão em uma curva de aceleração. Okay? Então, o pico da doença sempre possa ocorrer no mês de maio e abrindo o mês de junho com um número importante de casos ainda no Espírito Santo. Para dar conta da demanda, o governo corre contra o tempo para abrir novas vagas para atendimento. Até agora, o Espírito Santo conta com 398 leitos de UTI na rede pública e quer chegar a mais de 600 até o fim do mês. Diante da dificuldade para adquirir respiradores, equipamentos que são essenciais na luta contra a Covid-19, o governo aposta na compra de leitos na rede privada. Nós estamos essa semana avançando nas tratativas com o Hospital Vila Velha, o Hospital Meridional, com outros hospitais da rede privada e temos aí trabalhado então com uma perspectiva muito madura
né, de relação com a rede privada, de maneira que não comprometa a oferta da rede privada para os planos de saúde, que não comprometa a oferta da rede privada para as outras doenças, que o próprio Estado adquire esses leitos, e que permita uma expansão que seja caracterizada por leitos novos para atender os pacientes de Covid, ok? Então, nós temos aí uma expansão prevista ainda para essa semana de novos leitos para o Covid dentro da contratualização com a rede privada. Neste hospital de Vila Velha, 20 leitos foram reservados exclusivamente para atendimento de pacientes da rede pública com Covid-19. O hospital fez uma negociação com a CESA e disponibilizou para eles 20 leitos de UTI e 35 leitos de unidade de isolamento em enfermaria, para aqueles pacientes que ainda não necessitariam de respiradores, estariam num quadro mais estável. O hospital disponibilizou a equipe de enfermagens, a equipe médica exclusiva para esses pacientes. As equipes de UTI, né, já existiam, eles só vão mudar, continuar fazendo atendimento normal para os pacientes. As equipes de enfermaria também foi feito todo um trabalho de isolamento de setor, um trabalho físico de isolamento, do jeito que esses profissionais transitassem o praticamente zero dentro do hospital. Então, um técnico de enfermagem que chega para assumir o serviço, ele já tem uma antessala que ele vai trocar a roupa e vai vestir uma roupa específica para ficar dentro daquele setor. Foi criado também nesse setor uma área específica para descanso e alimentação, do jeito que o profissional ele não sai de dentro do setor, a não ser na hora de largar o plantão. O contrato do governo do estado com os hospitais particulares prevê o pagamento de R$ 1.600 por dia para cada leito de UTI disponibilizado para a CESA. Além disso, para cada internação, o governo paga mais R$ 1.500. A parceria com o governo vem de longa data, mas a atenção agora está voltada para a Covid-19. O hospital já tinha uma parceria de venda de leitos com a CESA há mais de 2 anos. E o que mudou nesse formato agora, que esses leitos a CESA comprou especificamente para o evento Covid. E eles que estão gerenciando esses leitos. O hospital ele não tem gerenciamento sobre esses leitos. Esses leitos são da CESA e elas vão colocar os pacientes deles do jeito que eles acharem melhor pelo fluxo interno da CESA. Então o hospital entrou vendendo os leitos e cedendo a parte de médico e a parte de pessoal. Mas esses leitos, o gerenciamento é todo feito pela CESA. O hospital ele não tem no contrato que foi firmado dele poder usar esses leitos para outros convênios ou outros pacientes. Esses leitos são específicos da CESA. E junto com isso, tentando ampliar nosso parque, a gente criou mais uma UTI com mais 10 leitos para outros convênios, para outros pacientes. Deve ficar para depois do dia 24 a decisão do governo sobre a reabertura de shoppings e academias aqui na Grande Vitória. A informação foi dada pelo governador Renato Casagrande em uma entrevista a uma rádio nesta quinta-feira. A situação desses dois setores está sendo analisada pela equipe de governo. Vale lembrar que o decreto estadual que determina o fechamento das academias é válido até amanhã. No começo dessa semana, o presidente Jair Bolsonaro decidiu incluir as academias na lista de serviços essenciais. A seguir aqui no link, quem sofre de problemas do coração deve se preocupar ainda mais com a Covid-19. Os cardíacos são as principais vítimas da doença. E ainda, moradores de Colatina também estão participando do inquérito sorológico feito pelo governo do estado. A gente volta já já. Quem sofre de problemas no coração deve se preocupar ainda mais com a prevenção da Covid-19. Os cardíacos lideram o ranking de mortes aqui no estado. E tem uma explicação para isso: a agressividade do vírus. A reportagem é do Rodrigo Schroeder. Os integrantes do grupo de risco para a Covid-19 já são conhecidos desde o início da pandemia do novo coronavírus. Pessoas acima de 60 anos ou que tenham doenças respiratórias, cardiovasculares ou diabetes estão mais propensas a desenvolver a forma grave da doença.
De todos esses males, as doenças do coração são as principais comorbidades presentes nos pacientes e também nas vítimas da Covid-19. 55% das pessoas que morreram em decorrência da Covid-19 aqui no Espírito Santo tinham problemas cardíacos. A infecção pelo novo coronavírus provoca diversas reações em praticamente todos os nossos órgãos. Com isso, o nosso organismo entra numa verdadeira luta contra o vírus. Só que esse esforço exige ainda mais do nosso coração. É como se eu estivesse correndo uma maratona. Essa doença, quando ela sai do quadro gripal normal dela e vira pneumonia, vira tal da insuficiência respiratória, faz o cara ter falta de ar, essa doença vira uma doença sistêmica. O que quer dizer isso? Ela pega no corpo inteiro. O seu rim está com a doença, seu fígado está com a doença, a pele, o músculo, o tendão, a perna, o pé. E isso faz com que seu coração tenha que bater de uma forma muito mais vigorosa, muito mais forte. O trabalho do coração ele aumenta muito. Para quem não tem um coração bom, isso piora muito a condição de sobrevivência a essa doença. É igualzinho uma maratona. Se você colocar um jovem de 15 anos que não tem absolutamente problema nenhum para correr a maratona, ele faz em 3 horas. Se você colocar um senhor de idade, com 80 anos, que já fez 3 pontes de safena, já abriu o peito 2 vezes para operar, tem diabetes, tem pressão alta, tem colesterol, esse cara provavelmente não vai terminar a prova e em 10 minutos ele vai pedir para parar. É a mesma coisa, a gente coloca o corpo da gente para fazer uma maratona grande e extensa quando a gente assume a doença sistêmica, quando a doença passa para o corpo todo. O médico afirma ainda que, neste momento, quem sofre de algum problema cardíaco precisa seguir as orientações médicas e reforçar a atenção aos tratamentos. No final de toda consulta médica na cardiologia, muito provavelmente com vários cardiologistas isso acontece, a gente não só prescreve, a gente não só passa remédio para esses indivíduos. Indivíduos que têm muitas doenças, pressão alta, diabetes, o cara tem colesterol, já teve um pé amputado, tem um problema de diabetes que já fez ele ficar cego, ou ele faz diálise, ou ele tem problema no fígado. Esses indivíduos, geralmente, a gente não passa só remédio. É obrigação nossa como médico passar orientações, e dessas orientações a gente chama isso inclusive de MEV, mudança de estilo de vida. O que é isso? É falar para o cara assim, ó, quantidade de sal você precisa diminuir, você precisa reduzir peso, você precisa praticar algum tipo de academia, esporte, atividade física, caminhada. Tudo isso a gente raramente segue. Existem grandes estudos no mundo mostrando que menos de 10% da população que procura um médico, segue 100% das orientações que o médico deu. Então, nessa época de pandemia agora, vai ficar muito difícil o sujeito entrar em contato com o médico dele. Muita gente não está conseguindo fazer consultório, porque as clínicas fecharam. Então, o ideal é o cara puxar na memória a última consulta. A última consulta com o médico dele precisa ser lembrada, não só para ele executar os remédios da forma como está na prescrição dele, se é de 12 em 12 horas, é de 12 em 12 horas. Não inventa de tomar mais ou menos remédio por conta própria. Mas também para o cara executar tudo aquilo que o médico dele sempre falou ao final da consulta. Essa é uma maneira que a gente tem, não só de preservar o corpo estável, equilibrado, para tentar aguentar a doença caso a gente pegue, mas também para você não piorar a doença que você tem. A Organização Mundial da Saúde aconselha o maior cuidado em evitar aglomerações ou contato com pessoas doentes. O momento é de atenção e consciência. A doença não tem piedade, nem de quem tem medo, nem de quem está descompensando, nada disso. A doença tem medo de quem raciocina contra ela. E o racional contra a doença é, primeiro ponto, a doença passa por contato, então nós vamos tentar evitar o contato. Ou fazer isolamento, ou fazer distanciamento, fazer o uso das máscaras, fazer o uso da lavagem de mãos. Essa é a primeira grande estratégia. A segunda grande estratégia é não ficar doente. Não ficar doente de uma outra forma. E para quem tem doença pré-existente, que é a pressão alta, o diabetes, o problema no fígado, no rim, esse cara precisa se cuidar muito. E esse cuidado se faz basicamente com 2 coisas. Remédio, não pode parar de tomar e não pode mudar da sua cabeça, achar que você acha que vai melhorar com tal remédio, de jeito nenhum. Siga a última prescrição e faça todas as orientações que seu médico sempre te deu. E se porventura você conseguir, marque com seu médico. Nós estamos conseguindo começar a voltar a fazer consultório.
Bom, agora nós vamos direto à nossa redação em Colatina conversar com o Altemar Collin, que tem as informações sobre a realização do inquérito sorológico lá no município. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link. É isso aí. Na edição de ontem, aqui do Link Espírito Santo, vocês mostraram como está acontecendo o inquérito sorológico aí na capital. Por aqui, a ação também começou ontem. Pela manhã eu conversei com a secretária de saúde aqui do município de Colatina, que falou dos casos da Covid-19 e deu detalhes também sobre o inquérito sorológico, inclusive de como está sendo feito e também o objetivo dessa iniciativa. Sobre o inquérito, é uma parceria que a gente está fazendo com a Secretaria de Saúde do Estado. O inquérito, ele é uma estratégia que foi preconizada pelo Estado. Nesse inquérito, estão sendo feitos testes sorológicos, testes rápidos, na população de uma dezena de municípios do Estado. O objetivo desse inquérito é fazer um levantamento de como é que está o desenvolvimento da doença no Estado. É como se a gente quisesse obter, através dessa ação, uma fotografia, um retrato, um panorama da situação do desenvolvimento do Covid. Se existem pessoas talvez assintomáticas que estão contaminadas, né? Então, esse inquérito ele vai ser muito importante para subsidiar a tomada de decisões, especialmente de nível central, a respeito do comportamento da doença, né? E a definição das próximas estratégias. O inquérito está sendo feito aqui em Colatina, em 5 bairros. Estrategicamente, nós não estamos divulgando os bairros. Ele vai ser feito em 4 etapas, com intervalo de 15 dias cada etapa. Então, a primeira etapa ela foi ontem, hoje e amanhã. São 3 dias cada etapa. E as equipes estão nos bairros, a casa é sorteada de maneira aleatória e um morador dessa casa é sorteado de maneira aleatória também para realizar o teste. Bom, digamos que algum teste desse aí seja confirmado aí positivo para a Covid-19. Qual é o tempo que esse teste sai, o resultado sai? Quais são as providências a partir daí que a Secretaria Municipal de Saúde toma? Então, o teste, em média, são 15 minutinhos para o resultado do teste ficar pronto. Se por acaso o paciente tiver resultado positivo, imediatamente ele vai ser notificado pela vigilância e a gente vai proceder às demais medidas de monitoramento ou de encaminhamento, caso seja necessário, né? Muito importante a oportunidade que a gente está falando, que essa equipe que faz o teste, ela é toda paramentada, é uma equipe que está devidamente identificada. A paramentação, né, os EPIs, eles são trocados a cada domicílio que a equipe visita. O teste também, ele é voluntário, tá? Não é obrigatório o morador deixar realizar o teste. Então, ele assina um termo de consentimento e ele participa se quiser. Bom, essas pessoas também vão estar, além de equipadas, paramentadas, também devidamente identificadas. Sim, as pessoas, a equipe está andando com crachá, então é muito importante que assim, as pessoas fiquem atentas a isso, né? Para não ter, né, ocorrência de golpes, né? Então, mas a equipe está toda muito bem identificada. Bom, Camila, você falou que essa primeira etapa vai até esta sexta-feira, né? A Secretaria Municipal de Saúde já tem um cronograma de quando serão realizadas as outras etapas e até quando vai essa ação? Nós já temos um cronograma, eu não me recordo agora aqui as datas, mas são etapas que têm a diferença de 15 dias entre a realização dos testes. E esses então vai bairros ser quinzenal. Serão outros bairros também? Não, serão os mesmos bairros, até para a gente mensurar o desenvolvimento da doença naquele bairro. Bom, Colatina ultrapassou aí nesta quarta-feira a marca de 70 casos confirmados da Covid-19. Eu gostaria que você fizesse um balanço também dessa situação. Pois é, então assim, em primeira mão eu digo para vocês agora, ontem nós fechamos, né, com mais de 70, agora nós já temos mais casos agora cedo, né, que foram identificados, na noite de ontem saíram mais 15 casos positivos em Colatina para a gente somar aí na nossa conta. Desses 15 casos, nós estamos fazendo ainda as investigações, né? Estamos terminando as notificações, nós podemos dar maiores detalhes para vocês mais tarde.
Mas, assim, a nossa situação é bastante preocupante. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para orientar as pessoas, para sensibilizar as pessoas. Nós sabemos que essa medida de fechar o comércio, ela não é suficiente. Ela é uma medida muito importante que o município precisa tomar nesse momento, mas ela não é suficiente. Então, as pessoas precisam se conscientizar que o distanciamento social, ele não envolve só fechar o comércio, né? O que a gente faz da nossa casa, do portão da nossa casa para dentro, é que de fato vai influenciar no desenvolvimento da doença aqui no município. Desses casos, nós temos 6 pacientes que estão hospitalizados e 3 desses pacientes estão em estado bastante grave, complicado, e 3 em estados mais leves da doença. Bom, crescimento rápido, né? A gente pode até imaginar, dependendo dessa aceleração contínua, quem sabe aí no fim de semana ou até antes, Colatina pode até ultrapassar os 100 casos. Olha, do jeito que está indo, eu acredito que até domingo, infelizmente, a gente venha ultrapassar os 100 casos de Covid positivo. Conforme eu falei no início, eu gravei essa entrevista hoje pela manhã com a secretária municipal de saúde aqui de Colatina, Camila Salles Holt, quando no momento a gente não tinha ainda os números confirmados desta quinta-feira. Portanto, logo depois dessa entrevista, nós tivemos a confirmação de 15 novos casos da Covid-19. Portanto, o número de contaminados em Colatina passou de 70 para 85 casos. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora ao estúdio em Vitória, com vocês. Obrigado, Altemar. Em Linhares, pacientes que já foram curados da Covid-19 agora estão tendo que lidar com preconceito. O Cláudio Alves tem as informações para a gente. Boa noite para você, Cláudio. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Adriana, boa noite a todos. Olha, é isso mesmo. Esses pacientes que já estão curados da Covid-19 têm sido hostilizados aqui em Linhares. É o que relata o Serviço de Apoio Psicológico da Prefeitura. Esse serviço gratuito atende pessoas que vivem o drama da contaminação ou já passaram pela doença. Confira este e outros destaques num giro de notícias. Em Linhares, psicólogos da prefeitura que atuam no serviço de escuta e acolhimento dos casos confirmados da Covid-19 estão recebendo muitas queixas das pessoas que já estão curadas clinicamente. Segundo os psicólogos, alguns pacientes relatam que estão sendo discriminados no local de trabalho e até mesmo dentro de casa. Com isso, eles acabam tendo medo da exposição e de contar aos amigos que foram infectados pelo coronavírus. Linhares já confirmou 62 casos da Covid-19, mas 51 pacientes já cumpriram o período de quarentena e não apresentam mais os sintomas da doença. A Justiça Federal do Espírito Santo, por meio de uma liminar, determinou que a Caixa Econômica e o governo do estado adotem medidas para evitar filas nas agências bancárias. A liminar foi concedida nesta quarta-feira após um pedido ajuizado pelo Ministério Público Federal no Espírito Santo. De acordo com a decisão, a Caixa deve promover a organização das filas externas em torno das agências do estado durante o horário de atendimento ao público, manter a distância mínima de 1,5 m entre pessoas com marcação de sinalização disciplinadora visível. As determinações devem ser colocadas em prática no prazo de 10 dias. O número de mortes por Covid-19 em Aracruz chama bastante a atenção. O município já tem 5 mortes de pessoas infectadas registradas em menos de 20 dias. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde. O último óbito no município aconteceu na última terça-feira. Foi a morte de Cleonice Rodrigues Nascimento, de 54 anos. Ela era servidora municipal. Já a primeira morte de pessoa com Covid-19 em Aracruz foi registrada no dia 25 de abril. De lá para cá, toda semana teve ao menos um óbito. Nesta semana já foram 2 óbitos. Além da servidora, uma mulher de 77 anos, moradora da Barra do Riacho, também morreu. De acordo com o painel Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde, Aracruz tem 43 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 22 pessoas já foram clinicamente curadas da doença. Enquanto o índice de letalidade em Linhares é de 1,49%, em Aracruz, esse índice é de 11,6%.
E a polícia prendeu um homem acusado de praticar assaltos em Rio Bananal. Carlos José Souza dos Santos, de 30 anos, conhecido como Dipley, é natural da Bahia e todos os anos vem para a região para a colheita do café. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, em 2018, Dipley cometeu um assalto durante uma festa junina em Rio Bananal e fugiu, voltou para a Bahia. Bom, dessa vez ele retornou ao Espírito Santo neste ano para a colheita do café e, como havia um mandado de prisão contra ele, acabou preso por policiais militares nesta quinta-feira. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares e, após prestar o depoimento, foi levado para a penitenciária da nossa região. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Espírito Santo promovem nesta quinta-feira a live Rio Doce em tempos de pandemia. O encontro virtual é na página do Facebook, na página da Defensoria Pública do Espírito Santo. A ideia é repassar um panorama atual do trabalho que está sendo desenvolvido pelas instituições de justiça aos atingidos pelo rompimento da barragem da Samarco em 2015 em Mariana. O encontro é mediado pelo Procurador da República Paulo Henrique Trazzi e pelo Defensor Público Estadual Rafael Portela. E Linhares perdeu hoje uma das figuras que participaram ativamente da história do município. Morreu o fotógrafo Luiz Marcelino aos 94 anos de idade. Nosso giro de notícias começa com um triste registro. Faleceu o fotógrafo Luiz Marcelino do Nascimento, de 91 anos. Seu Luiz Marcelino, como era chamado, faleceu de causas naturais em sua residência no bairro Linhares 5, na noite desta quarta-feira. Luiz Marcelino atuou em vários eventos, como confraternizações, eventos políticos e jogos de futebol, tendo acompanhado os times de futebol que representavam a cidade nos mais diversos campeonatos estaduais e nacionais. O fotógrafo deixa esposa, 4 filhos, 6 netos e 4 bisnetos. Gente, por hoje é só. Eu volto à bancada do Link em Vitória. Fabiano, Adriana, até amanhã. Obrigada, Cláudio. A seguir aqui no Link, carro que tinha sido apreendido pela PRF tem quase todas as peças furtadas dentro de uma delegacia em Cariacica. E ainda cresce o número de casos da Covid-19 em São Mateus, no norte do estado. O Link volta já. Olha só essa história. O Ministério Público Federal quer que a Polícia Civil apure um caso que aconteceu dentro da delegacia de Cariacica. Um carro que havia sido apreendido pela PRF e estava no pátio da delegacia foi depenado. Isso mesmo. Segundo o Ministério Público Federal, quase todas as peças do veículo foram roubadas. O automóvel com placa da Bahia foi apreendido no dia 4 de junho de 2018, depois de uma abordagem da polícia durante uma fiscalização de rotina no bairro Nova Brasília, em Cariacica. Na época, o motorista apresentou documentos falsos. São Mateus registrou mais um caso do novo coronavírus. O município já tem mais de 70 casos confirmados da doença. Nós vamos até lá saber os detalhes com o Ferreira Júnior. Boa noite para você, Ferreira. Boa noite, Fabiano. Adriana, boa noite a todos. É isso mesmo. Após a Secretaria Estadual de Saúde, a SESA, confirmar mais 10 casos na tarde de ontem, a Prefeitura de São Mateus registrou um outro caso, chegando a 76 confirmados do novo coronavírus nesta quinta-feira. No início da noite de ontem, o município fechou com 389 casos notificados com suspeita de coronavírus. Destes, 76 foram confirmados, 124 descartados, 189 são suspeitos, 35 foram curados e há 2 óbitos. Dos casos mais recentes, 5 são profissionais da saúde, 4 mulheres, 2 de 24 anos, uma de 28 e outra de 49 anos, e um homem de 35 anos. Os outros pacientes são a mulher de 23 e 5 homens de 19, 33, 36, 47 e 59 anos.
Dentre os casos confirmados nesta quarta-feira, 4 estão no balneário de Guriri, que é o recordista em números do novo coronavírus, com 22 contaminados. Ainda falando sobre a Covid-19, o desafio de prestar um serviço seguro e de qualidade em plena pandemia e garantir essa tranquilidade para os hóspedes tem sido o trabalho diário da equipe do Hotel Ibis Styles aqui em São Mateus. Todos os procedimentos internos foram revistos em detalhes. Para continuar fornecendo experiências de primeira linha para os seus hóspedes, o Ibis Styles mudou todos os seus protocolos operacionais. Diante da pandemia do coronavírus, o Hotel Ibis Styles de São Mateus tomou algumas medidas preventivas. Além da desinfecção diária feita pelos colaboradores, o hotel tomou a decisão de contratar uma empresa para fazer uma desinfecção total. O processo de desinfecção e sanitização é rigoroso, aliando equipamentos específicos e produtos licenciados e aprovados pela Anvisa. A Cáfica já atua há anos no mercado de controle de pragas, fungos e bactérias. Esse trabalho é um trabalho feito com nebulização do ambiente e aplicação direta em locais onde tem um fluxo muito grande de pessoas. Por exemplo, maçanetas, salões de festa, auditórios, refeitórios. Então acaba usando um produto que é para combate de vírus, principalmente, que é quaternário de amônio, que ele vai eliminar o vírus no momento. Não é um produto residual, é bom aplicar pelo menos semanalmente, no mínimo, Se puder aplicar com intervalo menor, é melhor. E ele tem um combate direto nessa área de bactérias, vírus e fungos. O Ibis Styles, em São Mateus, foi o primeiro no ramo a adotar os serviços da empresa para dar mais segurança aos seus hóspedes. Aqui em São Mateus a gente tem o Hotel Ibis Styles São Mateus, temos em Aracruz, em Colatina também um Hotel Ibis que está também empenhado com todos os mesmos afazeres e as mesmas preocupações. E em Vitória a gente tem o Hotel Ibis Camburi, que é um hotel que fica na praia de Camburi, que também não está medindo esforços para manter a segurança de todos que lá estão trabalhando e se hospedando. Na recepção a gente tem o distanciamento no momento do check-in, então a gente também prioriza não só a segurança do hóspede, mas a segurança também dos nossos colaboradores. O distanciamento entre colaborador e cliente fica em torno de mais ou menos 2 metros, e isso tudo para que o atendimento possa ser feito da forma mais segura possível. Na saída do hóspede, a gente tem uma diretriz aqui no hotel. A cada saída, a gente deixa o apartamento bloqueado durante 48 horas para que ele possa ser higienizado da forma correta e ter o tempo hábil para que outro hóspede possa entrar e utilizar o apartamento. Aqui em São Mateus, a gente está hospedando exclusivamente pessoas que estão a trabalho. Nesses trabalhos essenciais estão sendo executados. A gente não está hospedando pessoas de fora da cidade. Isso é importante deixar claro. Nesse momento, há um decreto no município de São Mateus que não permite a hospedagem de turistas aqui na cidade, mas o Hotel Ibis Styles São Mateus, o foco é o hóspede corporativo, então a gente tem atendido diversas empresas daqui da região, e no momento do check-in é realizado é assinada uma declaração dizendo que eles estão aqui a trabalho, isso para a gente tentar também ajudar no combate à pandemia aqui em nossa cidade. O resultado de todo o trabalho é a preservação da saúde dos hóspedes e funcionários do hotel. É sempre bom relembrar, pessoal, a prevenção é o melhor caminho para passarmos por esse período de pandemia. Mudando de assunto, vamos falar de eleições 2020. O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo suspendeu as eleições suplementares para os cargos de prefeito e vice-prefeito da cidade de Conceição da Barra, vizinha aqui de São Mateus. Elas estavam previstas para acontecer no dia 21 de junho. A decisão foi do presidente do tribunal, desembargador Samuel Meira Brasil Júnior. Na decisão, o presidente do tribunal afirmou que, como não há previsão objetiva quanto aos desdobramentos da pandemia do novo coronavírus no futuro próximo, o objetivo de suspender as eleições suplementares é de preservar a saúde e não prejudicar a lisura e a normalidade do pleito.
E no início da noite desta quarta-feira, os bombeiros foram acionados para combater um incêndio num terreno localizado atrás do centro administrativo da prefeitura, no bairro Carapina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, este foi o segundo incêndio registrado nesta quarta aqui no município. As chamas deixaram alguns moradores assustados. Segundo os bombeiros, não foi possível determinar a origem do incêndio. O militar que atuava no combate disse ainda que as chamas não ameaçavam construções próximas, apesar de terem deixado alguns moradores amedrontados. O Corpo de Bombeiros faz um alerta: queimadas são ilegais, além de colocarem em risco a vida das pessoas, construções e até dos profissionais que atuam no combate. E por hoje é só. Fabiano, Adriana, eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos e até amanhã com mais notícias aqui de São Mateus e região. Obrigada, Ferreira. Boa noite para você também. Bom, vamos ler aqui os comentários que chegaram pelo nosso WhatsApp. Boa noite, meu nome é Evandro, sou morador da Ilha dos Bentos, tem uma praça no meu bairro que fica lotada todas as noites. Ligamos todos os dias para a Guarda Municipal de Vila Velha e nada é feito para acabar com essa aglomeração. Olha que outra participação é da Sabrina Souza de São Mateus. A gente acabou de ver as notícias de São Mateus. Ele falou, olha, esse negócio de sorteio para o teste rápido está deixando quem precisa e pertence ao grupo de alto risco, como eu, por exemplo, tenho asma e bloqueio cardíaco e ainda trabalho dentro de hospital. Deixando essas pessoas a desejar, ela quis dizer, né? Tive sintomas mais graves no meio de março e início de abril, fiquei em quarentena e nem assim fizeram meu teste. E agora, como faço? Bom, a Débora de Jardim Camburi, ela gostaria de saber como é que está a situação das igrejas, se já podem se reunir para cultos. Não, Débora, não foi liberado ainda a retomada das igrejas, da abertura das igrejas. Aqui no estado não foi retomado ainda, tá? Olha, tem também mais uma participação da Milena Soares, também moradora de São Mateus. Ela fala que a situação lá no município também está muito preocupante. O número tem subido bastante, né? Tinha que ter fechado o comércio não essencial e exigido o uso de máscara antes, ela está dizendo, né? Porque ela acha que a decisão demorou muito e no município o número é crescente aí de casos da doença. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Bom, em Cachoeiro de Itapemirim, mais 3 pessoas foram confirmadas com a Covid-19. Quem tem as informações pra gente é o Samuel de Fraga, direto da nossa redação lá no município. Boa noite para você, Samuel. Olá, boa noite, Fabiano, boa noite, Adriana, e a todos. E é isso mesmo, olha, mais 3 casos confirmados aqui em Cachoeiro. E com isso, o número de contaminados sobe para 41, sendo que 18 já estão curados. Já em Marataízes, o número de infectados também subiu para 73. As informações são do painel da Secretaria de Saúde do Estado desta quarta-feira. Bom, e com a pandemia do novo coronavírus, o estoque do Banco de Sangue da Santa Casa aqui de Cachoeiro e do Hospital Evangélico estão baixos e o número de doadores também caiu. Chegando no banco de sangue da Santa Casa, a gente já vê a diferença. Nenhuma movimentação do lado de fora. Recepção vazia. Na sala de coleta, ninguém doando. Uma situação preocupante, pois alguns tipos sanguíneos, principalmente o O negativo, estão em estado crítico. A gente está muito preocupado porque os tipos negativos, eles estão em falta, estão em situação de alerta no nosso estoque, principalmente o O negativo, que é o doador universal, que o estoque está diminuindo e a gente fica preocupado com isso. Segundo a coordenadora do Banco de Sangue da Santa Casa, as pessoas estão com medo de doar por causa da Covid-19. Com isso, o estoque vai baixando cada vez mais. E para garantir a segurança dos doadores, foram feitas alterações no local. Nós estamos fazendo as doações por agenda, então a pessoa pode ligar para o 2101, 2123, já faz a pré-triagem pelo telefone, para que a gente evite que a pessoa venha desnecessariamente por um critério que por telefone a gente já consegue identificar. Quando chega aqui, a gente está pedindo para todo mundo usar máscara, como no município está sendo adotado. Nós estamos atendendo apenas 2 pessoas por vez dentro da coleta e disponibilizando o álcool gel para todo mundo higienizar. Além disso, a gente está fazendo higiene constante de todo o mobiliário, de todas as estruturas que são de contato, né, comum às pessoas, para garantir que não traga nenhum prejuízo para o doador e para as pessoas
pessoas que aqui transitam. Antes, o Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia aqui de Cachoeiro atendia em média 20 doadores por dia. E com a pandemia do novo coronavírus e as pessoas com medo de vir até o hospital para doar, as doações caíram pelo menos pela metade. Isso, a gente está com a média de 10 pessoas por dia, as transfusões também diminuíram, mas não param. A gente precisa de produção de plaqueta, que tem validade curtinha, de 5 dias, então a gente precisa de pelo menos 15 pessoas por dia. Não é um número muito grande, dá para atender com segurança, sem tumulto, sem aglomeração, mas não pode deixar de ter doação neste momento também. A falta dos tipos sanguíneos, principalmente o O negativo, que é universal, prejudica principalmente os pacientes crônicos internados na UTI e os atendimentos no pronto-socorro do hospital. Os pacientes crônicos e de UTI, eles clinicamente desenvolvem anemia, então a transfusão de sangue é necessária, além das urgências que o nosso pronto-socorro não vai deixar de atender, as emergências, os traumas que forem, que virem para cá. Então a transfusão ela não vai parar, então a doação também não pode. A coordenadora faz um alerta para quem é doador ou pretende se tornar nessa época de pandemia do novo coronavírus. As pessoas que têm contato com o paciente suspeito ou confirmado do Covid-19 devem esperar pelo menos 15 dias após o último contato com o paciente para vir fazer a doação de sangue. Quem teve deslocamento para outras regiões do país, pelo menos 30 dias do retorno. E pessoas que estão com algum sintoma gripal nos últimos 30 dias não devem vir fazer a doação, a menos que já tenha 15 dias da melhora dos sintomas. O banco de sangue do Hospital Evangélico também passa pelo problema da falta de doadores. O estoque também está baixo, já se aproximando de uma queda de 90%. O grupo sanguíneo mais afetado também é o O negativo, com estoque de apenas 5% do ideal, que é de 40%. Um espaço foi organizado com demarcação e orientação profissional adequada. Todas as outras pessoas, que já são doadores ou não, podem vir fazer a doação, devem vir, nos procure, faça agenda, pré-triagem e venha ajudar quem precisa. Basta trazer o documento oficial com foto e o nosso atendimento continua de segunda a sexta de 7 às 4 e sábado de 7 às 11. Podem ligar no 2101-2123. O atendimento para todo o processo de doação dura em média 30 minutos e a retirada do sangue dura em média somente 5 minutos e são retirados até 450 ml por pessoa, dependendo do peso e da altura. Adriana, Fabiano, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Eu volto amanhã com outras informações aqui da região sul. Uma boa noite para vocês e até lá. Boa noite, obrigado, Samuel. E o Link Espírito Santo desta quinta-feira fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se e logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. E você já sabe que para ficar muito bem informado, a qualquer hora, é só acessar o sinoticias.com.br. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite, Record News. Informação para você crescer.